Com muita fé, irmãos. Diga glória a Deus. Amém, igreja. Graça e paz. Boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Podei-vos assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Que bom que você está aqui na casa de Deus. É sempre bom, irmãos, buscarmos a quem, igreja? Buscarmos a quem? A Deus. Você nunca perde por buscar a Deus, irmão. Sempre você só tem a ganhar. Diga glória a Deus. Diga amém. Quantos aqui vieram domingo passado? Levando a mãozinha. Domingo passado. Vamos lá. Prova do dia. O que nós pregamos domingo passado? Se você não lembrar e não souber, eu vou pregar de novo. Pronto, está resolvido. Quem falou? Albanese. Isso, pode saber que está anotado, isso é bom. Amém, igreja? A vida tem o quê? Você sabia que a minha vida, a sua vida, ela tem dois lados, irmão? Pastor, não, olha só, é assim, ó, lado bom e um lado o quê? Ruim. O nosso problema é que nós nos prendemos ao lado ruim das coisas. Nós nos prendemos ao lado ruim e este é o grande problema. Nós não temos que nos prender do lado ruim, mas temos que nos prender do lado bom da coisa. Da nossa história até mesmo, você deve se voltar para aquilo que é bom, e assim, claro, você vai avançar cada vez o quê? Diga amém. Tá, aí dentre muitas coisas que eu falei, eu vou dar só um exemplo que eu dei aqui, que eu falei a respeito de quando eu perdi também o meu pai, que depois eu muito fiquei sentido, depois da morte dele, irmãos, passou-se dias, eu fiquei muito triste, abatido, tanto, nem se compara quando no dia. E aí eu comecei a ficar triste e Deus falou meu coração. Por que você está triste? Eu falei, porque meu pai morreu. E nunca mais, quando eu voltar lá na casa da minha mãe, não vou vê-lo. E Deus falou assim, não, mas você não tem que ficar triste, você tem que se alegrar. Eu disse, mas como que eu vou alegrar se eu perdi? E ele falou, não, alegre-se pelo pai que você teve, pelo tempo que você conviveu com ele. Que foram muitos anos, mas poderia ter sido menos, podia ou não podia? Podia, mas não, Deus permitiu aquele tempo que foi muito bom, e aí depois disso, ao invés de eu ficar triste, pelo contrário, ao invés de eu ficar pensativo, eu agradeci a quem? A Deus. Agradeci a Deus e me alegrava com aquilo que Ele já havia feito, vamos dizer assim, por ter me concedido o Pai que Ele me deu e podido viver com Ele aqueles tempos. Então, ao invés de eu ficar olhando para o lado negativo, que não vou tê-lo mais, pelo contrário, eu agradeço por ter o quê? Tido. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Você sabe que o que Deus quer ver em nós é um coração grato, né? Que eu e você, que o nosso coração seja grato. Tá, mas isso aqui basicamente foi o que nós falamos na semana passada, domingo passado. E hoje o que é que nós temos? É assim, irmãos, tempo cura. Na verdade, há quem diz, isso aqui já é mensagem, tá? Amém? Há quem diz, irmãos, que o tempo cura vamos dizer, cura tudo. Tem pessoas que elas mencionam, que chega a dizer que o tempo cura o quê? Cura tudo. Isso não é verdade. Preste muita atenção. Pessoas que às vezes ela diz que o tempo cura, que simplesmente deixa o tempo passar que vai curar. Irmãos, isso não é verdade. Pastor, quer dizer que o tempo não cura? Tem pessoas que há 10 anos, quer dizer, já passaram 10 anos que, vamos dizer assim, com a mesma mágoa. Tem pessoas que já passaram 10 anos, irmãos, vamos dizer, com o mesmo pecado, com o mesmo trauma, vamos dizer assim, com a mesma ferida, tendo e vivendo a mesma vida. Se o tempo curasse, irmão, já era para a pessoa ter o quê? Curado. Poxa, tanto tempo que passou, tanto tempo que já foi, mas a pessoa ainda não curou. Então não é o tempo que cura. O nosso grande erro é assim, não vamos deixar que o tempo vai curar. Não vai. E aí tem gente sofrendo que coisas que já era para ela ter vencido há muito tempo, mas ela está esperando o quê? O tempo passar, o tempo curar. Então escute bem, o tempo não carrega a cura,
O que carrega a cura é decisão. Diga amém. O que carrega a cura? Decisão. É quando a pessoa toma uma decisão. Irmão, se ela, e claro que eu estou falando decisão certa, mas se ela não tomar uma decisão, pode passar o tempo que quiser. Não vai curar, não vai tratar nada. Abra sua Bíblia comigo, Lucas, capítulo de número 15. Eu vou partir daqui com vocês, Lucas, capítulo de número 15. Que a história é bem conhecida, irmãos, que fala a respeito do filho pródigo. O pai que tinha 2 filhos, o mais moço virou para o pai e disse: olha, pai, dai-me parte da fazenda que me pertence. E aí a Bíblia diz que o pai deu a ele, e eu vou ler aqui alguns versículos, não vou ler tudo, tá? Embora poderíamos, mas para você entender, vamos ler a partir do versículo de número 14, irmãos. Versículo de número 14, quem encontrou, diga glória a Deus. Que diz assim, versículo 14, 15, 14. Isso aí. Quando o dinheiro dele acabou, uma grande fome espalhou-se sobre a terra. Coloca na Almeida Revista Corrigida, tira da Bíblia Viva aí. Corrigida, senão fica diferente que a dos irmãos. Está diferente ou não está? Está diferente, né? Tá, quando a gente muda, quando é para ter um entendimentozinho assim diferente para você entender. Mas tem que ser na Almeida. Isso, essa aí mesmo. Essa é o que é comum que nós usamos. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava o que, igreja? Nada. Próximo. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de quê? De fome. Dá uma paradinha que eu quero que você entenda. Irmão, não que a Bíblia mostra claramente, mas devido ao relato à história assim, o pai tinha 2 filhos, o mais moço vira para o pai e diz: pai, eu quero a parte da minha herança. Você sabe que a herança, a pessoa tem direito depois do quê? Não é depois da morte, sim ou não? Não é antes. É normal alguém querer a herança antes, irmão? De modo nenhum. Pelo contrário, quando o filho diz: dai-me parte da herança, é o mesmo que o filho estivesse desejando a morte de quem? Diga misericórdia. Irmão, não faz sentido. Faz sentido o filho querer que o pai morre, sim ou não? Sim ou não, igreja? Não, não faz sentido, irmão. A menos que esse filho tenha algum problema com o pai. Você concorda comigo? Sim ou não? Porque se não tiver problema, irmão, vamos falar a verdade. Se você tem ainda, glória a Deus se você os tem, se você tem pai, mãe vivo, você quer que eles morram ou que eles vivam cada vez mais tempo? Não é que viva, sim ou não? Que viva, não, eu quero meu pai, minha mãe comigo, muitos e muitos anos. Este é o seu desejo. Agora, se a pessoa tiver algum problema, daí pode mudar as coisas. Como este filho chega e diz para o pai: olha, é como se ele dissesse: já que o senhor não morre, então me dá parte da herança, me dá aquilo que me pertence. Tá, ele pega o dinheiro, parte para uma terra distante. A Bíblia não mensura questão de quantidade, mas eu posso dizer assim, que normalmente, herança, ela tem um valor expressivo, tem ou não tem? E para gastar quando é mais dinheiro, irmão, não gasta da noite para o dia. Se leva um tempo, sim ou não? Então, não sei quanto tempo aqui levou. Se foi 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10, não sei quanto tempo. Mas uma coisa eu sei, que o dinheiro o quê? Acabou. O dinheiro acabou. A Bíblia diz que o homem estava numa situação tão terrível e delicada que o desejo dele era comer a lavagem, a comida, as bolotas dos porcos, irmão. A situação dele era extremamente delicada. Aí o texto diz, versículo 17,
e caindo o quê? Caindo o quê? Hã? Está aí não? Caindo em si? Não está assim? Caindo em si. Irmão, preste muita atenção. Aqui o texto diz assim, ó, deixa eu ler na minha Bíblia. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai? O homem, a Bíblia menciona que ele caiu em si. Se ele caiu em si, é como se ele estivesse o quê? Fora de si. Está dando para entender, sim ou não? É como se ele estivesse fora da sua realidade. Ou seja, ele entendeu, ele compreendeu. Peraí, eu estava como que fora de mim, sem compreender, sem entender as coisas. Mas agora eu estou entendendo, agora eu estou compreendendo. E aí a Bíblia diz, caindo em si, ele lembrou e diz: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e etc. E eu aqui estou passando fome. Não, vou tomar uma decisão. Ó, lê comigo o versículo 18. Ele diz assim, ó: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus, o que é, igreja? Trabalhadores. Versículo 20. E levantando-se, foi para onde? Para o seu pai. Diga glória a Deus. Olha só, eu vou dizer para você de novo. Não sei quanto tempo esse homem andou, viveu desse modo. Mas você sabe que quando ele caiu em si, ele levantou, tomou uma decisão de ir aonde? De ir ao pai. E aí ele vai, volta para casa, ele confessa ao pai: pai, pequei contra os céus, pequei contra ti. E resume-se assim, irmão: o pai o perdoa. A Bíblia diz que coloca anel nos dedos dele, sandália nos pés, roupa nova, e ainda mata o bezerro cevado e faz uma grande festa para comemorar a volta do filho para casa. Aí você vai dizer: pastor, mas o que é que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Enquanto aquele homem estava lá, irmão, sem tomar a decisão, e eu posso assim me expressar, ele estava sofrendo, estava ou não estava? Sim ou não, igreja? Mas na hora que ele toma a decisão de voltar para o pai, de arrepender, confessar diante do pai, o pai o perdoa e tudo muda na vida dele. Não mudou, não foi devido ao tempo, foi quando ele tomou o quê? Uma decisão. Então entenda, não é o tempo que vai curar, mas é a decisão que nós tomamos. Diga amém, igreja. E aí, esse é o detalhe, irmão, que tem pessoas, que eu vou dizer assim, ó, tem pessoas que estão, por exemplo, brigadas. Pessoas que estão brigadas com o pai. Pessoas que estão brigadas com a mãe. Pessoas que estão brigadas com o irmão de sangue. Pessoas que estão brigadas com o cônjuge. Você sabe qual o detalhe? Estão esperando o tempo passar para ser o quê? Curado. Está dando para entender o que eu estou falando? Tem gente que está brigado, irmão, brigado com o cônjuge, com a mãe, com o pai, com o irmão, com alguém, enfim. E a pessoa está esperando o tempo passar para ela, em outras palavras, ser curada. Não, olha, eu briguei com fulano, fulano brigou comigo, aconteceu alguma coisa, e agora eu estou esperando o tempo passar para ser curado. E eu tenho que te dizer, a resposta é essa: não vai ser curado. Não adianta você querer ficar esperando um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, para que isso seja curado, irmão. Não vai ser curado. O tempo não vai trazer cura. Enquanto a pessoa, irmãos, não tomar a decisão de perdoar, ela não vai ser o quê? Curada. Vai continuar sofrendo, vai continuar padecendo. A pessoa tem que tomar a decisão, irmãos, de perdoar. Estou entendendo, igreja, sim ou não? Porque, irmãos, é claro que existe vários fatores no meio, mas tem pessoas que até uma questão de orgulho: não, eu não vou fazer uma coisa dessa. E ela prefere ficar sofrendo, padecendo, ao invés dela tomar a decisão de perdoar. E aí é um detalhe. Tem pessoa que diz assim: pastor, mas eu não consigo perdoar.
Pastor, eu não consigo perdoar o fulano, a fulana, que fez, que causou coisa na minha vida desse modo. Eu não consigo perdoar aquela pessoa. Tem pessoas que dizem, olha, mas como que eu vou perdoar fulano se ele não merece o meu perdão? Ele não merece. Como é que eu vou perdoá-lo? Irmão, perdão não é por merecimento. Porque se fosse merecimento, era direito. E não é porque a pessoa merece. É exatamente por isso que se chama o quê? Perdão. E aí, se você ficar colocando no seu coração, pastor, eu não consigo perdoar aquela pessoa que me fez o dano, olha, eu não dou conta de perdoar aquela pessoa. E eu vou te dizer, irmãos, nós não conseguimos perdoar alguém por nós. E de fato não tem que ser por nós, tem que ser por Jesus. Diga amém, igreja. E aí tem muitas pessoas que até hoje está sofrendo, padecendo, os anos estão passando, pessoa está vivendo mal, pessoa está sofrendo por conta que exatamente disso, que ela chega a expressar que não consegue perdoar. Mas não é por você, é por Jesus. Diga amém. João capítulo 15, versículo 1, você vai ler comigo, que isso, irmão, isso aqui é uma verdade para nós, tá? Evangelho de São João, não é por nós mesmos, irmão, é por Jesus. O capítulo 15 e o versículo de número 5, Jesus ele disse assim, ó, João 15, 5, diga glória a Deus. Diz assim o versículo 5, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito que a igreja? Fruto. Agora, ó, porque sem mim nada o quê? Isso, nada podeis fazer. Irmãos, sem Jesus nós não podemos. Não adianta eu e você querer, não, mas eu consigo, eu posso. É por você mesmo, pode ter a certeza que você não vai conseguir. Por isso que eu digo, nós precisamos de Jesus. Sem Ele eu não consigo perdoar. Sem Ele eu não dou conta de vencer isso e superar. Mas com Ele você pode. Paulo diz assim, ó, posso todas as naquele o quê? Que me fortalece. Com Ele e por Ele, eu e você podemos perdoar. Podemos perdoar aquela pessoa que nos entristeceu, aquela pessoa que nos maltratou, aquela pessoa que causou dano em nós. Por ele, nós podemos perdoar. Por que é que nós podemos perdoar, pastor? Porque a Bíblia diz, irmão, que Deus derramou amor em nossos corações. Diga amém. Romanos capítulo 5, abre aí. Romanos capítulo 5, versículo 5, esta é a declaração que Deus ele fez aqui através do apóstolo Paulo. E isso é na minha e na sua vida, tá, irmãos? Romanos capítulo de número 5 e o versículo de também o número 5, tá? Romanos 5, 5, quem encontrou, diga amém. Olha o que diz, versículo 5, tá? E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo quê? Que nos foi o quê? Diga glória a Deus. Irmãos, a Bíblia diz que o amor de Deus está derramado, esse derramado é ato contínuo, que Deus continua derramando. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, por mim mesmo, eu também não consigo perdoar. Eu também não posso perdoar. Mas o amor de Deus está derramado em meu coração. Por causa do amor de Deus, eu posso perdoar. Amém, igreja? Irmãos, é o amor de Deus que está em nossos corações que nos dá condições, que nos dá a capacidade de podermos perdoar aquele que porventura nos ofendeu, aquele que porventura nos fez o mal. E o que Deus espera de nós é essa decisão, de que você decida no coração, eu decido perdoar essa pessoa, ainda que ela não mereça, mas eu estou certo que eu vou perdoá-la em nome de quem? Porque enquanto a pessoa, ela fecha o coração dela, irmão,
decide ficar com mágoa, com ódio, com ressentimento e assim vai, essa pessoa ela está causando um dano terrível a ela. Ela está sofrendo, morrendo, por quanto que ela, vamos dizer assim, não libera o perdão para aquela pessoa. Pastor, mas a pessoa ela fez o mal de propósito, a pessoa usou de maldade, olha a pessoa, ela fez com maldade, ela fez querendo, ainda que seja, mas eu tenho que ter de Deus essa predisposição para perdoar. Eu vou perdoar, não vou deixar que nada guardar, nenhum ressentimento no meu coração. Porque enquanto a pessoa decide isso, irmão, guardar no coração, a vida dela vai ficar presa, travada. A vida dela vai ficar, em outras palavras, irmão, amarrada. Não deixe o inimigo permanecer, vamos dizer assim, tendo lugar na sua vida. Pelo contrário, que o seu coração, com o amor de Deus foi derramado no seu coração, esteja pronto também para perdoar, em nome de quem? Diga amém. Agora, este é o grande detalhe, que tem pessoas, irmãos, que eu vou dizer assim, ó, tem pessoas que ela não consegue perdoar, ou talvez não tenha perdoado a outras pessoas, porque ela própria não se perdoa. Ela não se perdoa. E eu tenho que perdoar o meu irmão, o próximo, o outro, mas eu também tenho que me perdoar. E tem gente que não consegue se perdoar, irmãos. E aí é um problema. Você vai abrir comigo em 1 de João, o capítulo de número 3, por gentileza. É, 1 de João, capítulo de número 3, irmãos. Eu vou ler com você aqui o versículo de número 20, tá? E aí tem pessoas, como eu disse, que ela não consegue perdoar a si mesmo. Ué, pastor, mas como assim perdoar a mim mesmo? Perdoar você. Tem gente que até perdoa o outro, mas não perdoa o quê? A si mesmo. Está amarrado em nome de quem? Em nome de quem? De Jesus. Eu tenho que perdoar o outro, mas eu tenho que perdoar a mim mesmo. Quer ver, ó? O versículo 20 diz assim, ó: sabendo que se o nosso coração nos condena, ó, maior é quem? É Deus, do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Então, aqui a Bíblia diz: se o nosso coração nos condena, maior é Deus. O versículo de número 21. Deixa eu ler o 21 para você. Ó, amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com quem? Para com Deus. Aqui João está dizendo assim, ó, se o nosso coração não nos condena, então nós temos confiança para com Deus. E se ele condena? Você não tem confiança. Tem pessoas que elas próprias se condenam. Ela própria não perdoa a si mesmo. Pastor, mas perdoar a si mesmo? Quer ver um exemplo? Tem pessoas que às vezes ela foi abusada, tem pessoas que, vamos dizer que teve algum trauma, algum dano, e às vezes ela, seja que alguém colocou ela própria, não, mas o fulano fez isso comigo por minha culpa, eu fui o culpado. Eu que tive culpa de ter feito daquele modo, de agir daquela maneira. Então eu não me perdoo. Ou a pessoa que ela às vezes, irmão, fez algo de errado com alguém na vida dela, e ela mantém ou continua se culpando, e ela não se perdoa. Não, mas eu sei, foi eu que fui o culpado, foi eu que fiz tal coisa, foi eu que tomei aquela decisão, foi eu que agi daquele modo. Eu fui muito mal. E aí a pessoa não se perdoa. E às vezes tem gente que não se perdoa, escute isso que eu vou te falar, tá? Por exemplo, às vezes um acidente. Pastor, foi um acidente, eu não tive culpa. Olha, aconteceu, mas olha, eu sei que foi um acidente, mas eu não me perdoo. E por conta disso, tem pessoas que não conseguem nem perdoar os outros, e o que é pior de tudo, ela não se perdoa. Pastor, não foi um acidente. Fui eu que fiz, eu que pratiquei, eu que executei, querendo.
Como é que eu posso me perdoar se fui eu que fiz por minha livre e espontânea vontade? Eu sabia que não deveria, mas mesmo assim eu fiz. Como é que eu posso me perdoar desse mal que eu pratiquei, dessa atitude que eu tive? E tem gente que está assim, irmão, o coração dela está se condenando, se culpando. O detalhe é esse aqui, ó. O versículo volto no 20. Olha o versículo 20. Ó, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é quem, igreja? Do que o nosso o quê? Irmãos, ainda que o meu coração me condene, ou queira me condenar, maior é quem? Então vamos lá. Se Deus é maior, e se eu porventura fiz alguma coisa errada, se eu pratiquei, enfim, aconteceu algo, Deus me perdoou, sim ou não? 1 de João, capítulo de número 1, versículo 9, irmãos. Diz assim, ó, 1 de João, está aí do ladinho, né? 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda o quê? Aqui a Bíblia está dizendo que se eu confessar o meu pecado, Deus ele é poderoso, irmão, ele é fiel para perdoar os meus pecados e me purificar de toda injustiça. A Bíblia está dizendo que Deus, se eu confesso, Deus me perdoa. Isaías capítulo 43, versículo 25, deixa eu colocar aqui na tela, você vai ver, ó. Isaías 43, 25 diz assim, ó: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados. O que diz, irmão? Me não o quê? Diga glória a Deus. Irmão, Deus está dizendo que se eu e você confessamos nosso pecado a Ele, e não interessa o que você fez, se você confessa o seu pecado a Ele, Ele perdoa e não lembra mais dos teus pecados. Porque é que você, um ser imperfeito, tem que ficar lembrando dos seus pecados? O que é que você tem que ficar agora auto se flagelando, se culpando? Por que que você tem que ficar agora se martirizando? De maneira alguma. Se Deus, que é um ser perfeito, Ele me perdoa e não lembra do meu pecado, por que que eu vou ficar lembrando? Não é para você também ficar. Estão entendendo, igreja, sim ou não? Irmãos, você deve, primeira coisa, perdoar a si mesmo. E eu vou dizer, pastor, eu fiz barbaridade, olha, eu pratiquei coisas que eu não deveria. Mas você tem que se perdoar. Porque se você não se perdoar, Deus também não vai te perdoar. Porque você está se culpando, se condenando. Por um outro lado, se eu perdoo a mim mesmo, se eu reconheço diante de Deus, irmão, e perdoo-me, a Bíblia diz que Deus também vai me perdoar. Diga amém, igreja. Irmão, se o teu coração não te condena, você tem confiança para com Deus. E Deus é maior do que o seu coração. A Bíblia diz que enganoso é o que, a igreja? Coração de quem? Do homem. O meu coração, o seu coração é enganoso. Por que que eu vou ser guiado pelo meu coração? De modo nenhum. Nós temos que ser guiados por quem, igreja? Diga a glória a Deus. Aí isso aqui é o que acontece, irmão. Quando eu e você, nós decidimos tomar essa decisão. Eu vou me perdoar. E vou também perdoar aquele que tem me ofendido. Quando você toma a decisão, você vence a dor, você vence o trauma, você vence tudo aquilo que porventura tem se levantado contra a tua vida, querendo te segurar, querendo te prender. Estão entendendo, sim ou não? Quer ver? Você vai abrir comigo em Josué, capítulo de número 1, porque você lembra da história de Josué, e eu vou ler com você, porque, irmãos, na verdade, Josué, ele tomou uma decisão para superar uma grande perca. Eu acredito que todos nós já tivemos alguma perca nesta vida, sim ou não, igreja? Perca em que sentido? Irmão, perca de ente querido, perca de um familiar. Já tivemos, às vezes, a perca de um relacionamento, perca de negócios, de dinheiro, sim ou não? Tudo isso tem a sua tendência de trazer algum dano, alguma dor para nós. Traz ou não traz? Quando a gente fala, por exemplo, assim, ó,
Pessoas que foram traídas, que é ser traída, não só no sentido conjugal, mas ser traída por um amigo, por uma amiga, por um sócio, é assim ou não é? Não causa dor? Causa ou não causa? Causa, irmão, causa dor. Agora, como é que eu vou vencer essa dor? Primeiro que nós estamos falando, que você deve ter essa predisposição para perdoar. Irmão, não tem esse negócio de você querer ficar esperando, olha, eu vou perdoar o fulano se ele vinha, olha, de joelho arrastado pedir perdão. Senão, não perdoo. Enquanto você não perdoa, você está causando dano em você mesmo. Eu não tenho nem que esperar o fulano vir pedir perdão. O meu coração está pronto, disposto para perdoar. Se ele pedir perdão, amém, está perdoado. Se não pedir, da minha parte está o quê? Não vou guardar nenhum ressentimento. Diga amém, igreja. E aqui o texto que nós vamos ler, Josué capítulo 1, que diz assim, ó: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo, ó, Moisés, meu servo, é o quê? Morto. Levanta-te, pois, agora, passa este o quê? Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de quem? Dá uma paradinha, porque para mim é só isso aqui que nós vamos meditar, irmão. Deus, a Bíblia diz aqui, ó, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor apareceu a Josué, servo de Nun, dizendo, é sempre assim, irmão. Deus nunca vai deixar de falar com a gente. Amém, igreja? Acontece alguma coisa com você, você está passando um momento difícil na sua vida, Deus sempre vai dirigir a você e Deus sempre vai dar uma palavra a você. Talvez essa palavra seja o que você está ouvindo hoje, é Deus dirigindo a você. Diga amém. Então Deus dirige a Josué, no versículo 2 ele diz assim, ó, Moisés, meu servo, é o quê? É morto. Olha aqui para mim, irmão. Josué sabia que Moisés era morto, sim ou não? Sabia ou não sabia? Mas por que Deus está dizendo, Moisés, meu servo, é morto? Não, é como se Deus dissesse assim, Josué falasse, ó Deus, fala alguma coisa que eu não sei. Não, mas Deus não está só falando se Josué sabia ou não. Sabe o que Deus está falando para Josué? Deus está falando assim, Josué, eu sei o que você está passando. Porque o Josué tinha perdido quem? Moisés, o grande Moisés. Aquele, irmão, que andou com esse povo 40 anos no deserto, dando a eles por Deus a provisão de tudo. Então este grande líder, que Josué andava do lado dele, que Josué agora perdeu, ou seja, Josué tem uma grande perca. O coração de Josué está sentido, sim ou não? Sim ou não, igreja? Quando Deus diz assim, Josué, Moisés, meu servo, é morto, Deus está dizendo, Josué, eu sei o que você está passando. Eu sei o que você está enfrentando, Josué. Eu não sou indiferente com a sua dor. Irmão, se você achar que Deus é indiferente com a sua dor, você está enganado. Deus se preocupa com o que você está enfrentando, a dor que você está passando, a dificuldade que você está enfrentando. E eu digo, não importa ela qual seja. Não pense você que Deus é indiferente, que Deus não interessa, não olha para você. Deus se interessa e Deus olha para você. Ele atenta para a sua dor também. Ele atenta para o seu sofrimento também. Amém, igreja? Porque Ele se preocupa comigo e se preocupa com você. Deus, Ele está dizendo, olha, Moisés, meu servo é morto. Eu sei da dor que você está passando, Josué. Mas eu tenho que te falar algo. E é exatamente o que eu estou sendo usado por Deus para falar para você. Deus também fala para você e falou para Josué. Josué, levanta-te, pois o quê? Agora. Josué, você teve um grande prejuízo, uma grande perca. Em outras palavras, olha, você pode estar até traumatizado pelo que aconteceu. Mas se você continuar desse jeito e não tomar uma decisão, o tempo não vai curar o quê? Nada. Sabe quantos dias que eles estavam aqui parados no mesmo lugar sem fazer nada, irmão? 30, assim, né? Assim não, assim é 40. 30 dias. 30 dias, o povo de Deus parado, chorando a morte de Moisés, sem fazer o quê? Nada. Absolutamente nada. É como se Deus dissesse, Josué, se você não se levantar e continuar deste jeito,
você não vai chegar a lugar algum. Ou seja, tudo aquilo que eu tenho para você, para realizar na tua vida, não vai acontecer o que, irmãos? Nada. Você tem que tomar uma decisão. Você tem que decidir, eu vou superar esse prejuízo. Eu vou superar esse trauma. Eu vou superar esse fracasso. Eu vou superar esse momento, essa dificuldade da minha vida. Você tem que tomar uma decisão. Estou entendendo, irmão? Sim ou não? Pastor, mas como eu sofri devido ao que me aconteceu? E Deus está dizendo para você hoje, tomar uma posição diante dessa situação. Não é você fazer de conta que nada aconteceu, mas é você tomar uma decisão. Eu vou superar esse momento, eu vou perdoar, eu vou vencer essa dificuldade, esse trauma, essa crise, esse prejuízo. Eu decido hoje fazer a coisa certa. Amém, igreja? Josué, você sabe disso, né? Que ele tomou a decisão, se levantou, e Josué pôde colocar o povo na terra prometida. Ou seja, ele passou a viver e desfrutar daquilo que Deus queria e que Deus tinha para ele. Irmãos, o diabo, ele não quer que eu e você venhamos dar um passo em direção àquilo que Deus tem para nós. Ele não quer. E uma das maneiras que Satanás vai querer fazer é exatamente o que nós estamos pregando agora. Que você não perdoa, que você não esteja pronto para tomar a decisão, para vencer e superar tudo isso que tem te acontecido. Porque é só assim que o inimigo vai poder prevalecer contra a tua vida. Está amarrado em nome de quem? Abra comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2. O versículo que eu quero ler com vocês é o versículo 10, tá, irmãos? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, e o versículo de número... eu vou ler o 10 e o 11 com vocês. Amém, igreja? Segunda aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Quem encontrou, diga amém. Diz assim, ó, versículo 10 e 11, tá? Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Não, está amarrado. Eu estou em 1 aos Coríntios, irmão. Aí não vira, né? Amém, igreja? Agora vai, ó. A quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por quem, igreja? Pastor, eu não entendi, então eu te explico. O Paulo está dizendo aqui, irmãos, que era para a igreja de Corinto, olha, que vocês perdoem, tenham a disposição de perdoar, para que vocês não sejam vencidos por quem? Por Satanás. Se você é uma pessoa, irmão, que insiste em dizer assim, não vou decidir perdoar, não, pelo contrário. Enquanto fulano não pagar, eu não jamais vou perdoar. Enquanto fulano não vir pedir perdão, enquanto você ficar segurando no seu coração esse ressentimento, Satanás, ele vai poder te vencer. Ou seja, você vai ser vencido pelo diabo. Sabe o que quer dizer? Que o diabo vai te derrotar. É o mesmo que você dá ao diabo poder dele derrotar você, dele te vencer, se você não perdoar. Então o texto diz que vocês perdoem para que vocês não sejam vencidos por Satanás. Agora, pastor, eu não quero que o diabo me vença, pelo contrário, sou eu que tenho que vencer. Então abre o seu coração e perdoe. Abre o seu coração e tome a decisão. Eu vou me levantar, eu vou superar esse trauma, essa luta, essa crise, essa dificuldade, esse prejuízo, esse dano que eu tive. E para com esse negócio, irmão, de ficar, como diz o ditado, chorando pelo leite, o que é, igreja? Não, é hora de você tomar a decisão. É hora de você ter um coração predisposto a perdoar. Temos que agir exatamente como o próprio Senhor Deus agiu para conosco. Amém, igreja? Você vai abrir em Colossenses, capítulo de número 3. Colossenses, capítulo 3, diz assim, irmãos, o versículo de número 13.
Colossenses 3,13. Paulo declara o seguinte, Colossenses 3,13, quem encontrou, diga amém. Olha o que diz: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós o quê? Também. O 14, deixa eu ler o 14 com vocês. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamado, em um corpo, domine em vossos corações, e sede o que, irmãos? Diga glória a Deus. Irmãos, assim como o próprio Senhor Deus nos perdoou, que assim eu e você também devemos perdoar. Nós devemos fazer exatamente aquilo que o próprio Senhor Deus fez por nós. O versículo 13 diz assim, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo perdoou, assim fazer o quê? Vós também. Diga amém. Como Cristo perdoou a mim, como o Cristo perdoou a você, que você também tenha essa disposição de perdoar. Diga glória a Deus. Quando nós fazemos isso, irmão, na verdade, nós vamos não só ter a paz de Deus, mas nós vamos poder receber tudo que Deus tem para nós, porque a nossa conexão com Deus vai estar livre. Nós vamos estar verdadeiramente conectados, alinhados com quem? Diga amém, igreja. É isso que Deus espera de nós. Agora, não fique esperando, pastor, quando na verdade, olha, vi um sentimento muito grande em meu coração, aí eu vou fazer alguma coisa. Não, é você tomar uma decisão. Naquilo que você errou, naquilo que você falhou, que aconteceu, decida hoje. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 5, deixa eu ler com você. Apocalipse 2:5 diz assim, Apocalipse 2:5, irmãos. Olha o que diz, lembra-te, pois, de onde o que, igreja? Caíste. Onde caíste, onde falhaste, onde você deixou a desejar. Arrependa-te e pratique as primeiras o quê? Obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal de ouro. Se não, se arrepende. Lembra depois de onde caíste. Quando foi que você deixou entrar o ressentimento? Quando foi que você deixou entrar mágoa, que você deixou entrar isso no seu coração? Lembra quando você deixou? Arrependa. Oh Deus, verdade, foi aqui que eu deixei, não deveria. Lembra, arrepende-se e você volta a praticar as primeiras obras, a viver diante de Deus, para que nada impeça Ele de operar sobre a sua vida. Amém, igreja? E quem faz isso não é Deus, somos nós, tá, irmãos? É você que toma a decisão. Não fique esperando o tempo passar e você arrastando o sofrimento. Decida hoje. Eu decido hoje. Vou ser curado deste trauma, vou ser curado desse ódio, dessa mágoa. Eu decido no meu coração a perdoar. Tanto alguém que tem me ofendido ou feito algo, ou até mesmo Deus, a mim mesmo, diante de Deus. Amém, igreja? Deixa eu te explicar isso para a gente orar. Olha só. Tem coisas que é assim, irmão. Basta você falar com quem? Com Deus. Pronto. Você fala com Deus, está resolvido. Mas tem coisas que você vai ter que procurar alguém. Aquele a qual tem acontecido alguma coisa com ele, com você, você vai ter que procurá-lo. Lembra do filho pródigo? Sim ou não? Pai, pequei contra os céus e perante ti. Ele teve que ir lá a falar, acertar com o pai dele. Ele volta, fala com o pai e acerta. Tem coisas que você vai falar com Deus e pronto, é você e Deus, está resolvido. Mas tem coisas que você vai ter que falar com aquele a quem você ofendeu. Ou que houve algo entre vocês. Amém, igreja? Deus prepara, Deus dá a direção para que isso aconteça e assim você possa ser completamente livre e abençoado. Diga glória a Deus. Amém? Entenderam, sim ou não? Vamos ficar de pé, irmãos? Pronto. Foi o que Deus mandou falar para você hoje.
Agora eu quero que você feche os teus olhos, você vai ter o seu momento com Deus, irmão. Ninguém tem nada a ver com a tua vida, é você com Ele. O tempo não vai curar coisa alguma, o que cura é decisão. Então tome a decisão agora, irmão. Eu vou ser a bênção que Deus quer que eu seja. Feche os teus olhos e você creia. Pai, em nome do Senhor.